Hoje eu trouxe um cafezinho aqui para a gente falar sobre um assunto que toca a nossa vida de uma forma nossa, a reclamação e a murmuração. Sejam muito bem-vindas a mais uma versão de mim e de vocês também. Hoje eu quero falar de forma simples o que isso significa, o que a Bíblia fala sobre isso, né? Sobre a reclamação, a murmuração e como podemos mudar esse hábito no nosso dia a dia. O que significa reclamar? Reclamar nada mais é do que a gente expressar a nossa insatisfação o tempo todo. Falar mais do problema do que da solução. Ficar repetindo um monte de vezes aquelas coisas que nos incomodam. E o pior de tudo é que a gente não age para mudar a situação. A gente só reclama mesmo, a gente só murmura, a gente só reclama e não age. A murmuração realmente, ela ainda chega a ser mais profunda. Tudo vira queixa e a Bíblia fala muito sobre isso. Eu estou trazendo aqui alguns versículos da Bíblia para compartilhar com vocês que eu acho importante. Deixa eu pegar minha Bíblia. Eu ia utilizar aqui o celular para olhar, mas eu quero utilizar a própria Bíblia, né? Então, essa é a tradução NVI. E até agora eu não tirei um gole do café. Façam tudo sem queixas nem discussões. Meninas, esse versículo ele é muito claro. Aqui a gente já consegue perceber que murmuração não combina com a vida de paz. Em Números 14, 27 diz: Até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Aqui Deus fala do povo que reclamava, mesmo depois de presenciar tantos milagres. A murmuração afastava eles das bênçãos. Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu próprio fruto. Salmo 142, 2 diz: Derramo diante dele o meu lamento. A ele apresento a minha angústia. Aqui a gente consegue aprender que tem um lugar correto onde a gente pode, para onde a gente pode levar, para quem a gente pode levar nossas angústias, derramar o nosso coração, sabe, desabafar. Aqui em nenhum momento está dizendo desabafe em cima de suas amigas, de suas, sei lá, de quem quer que seja, né? Aqui a palavra de Deus fala para a gente se direcionar a Ele. A gente ficar reclamando, ficar murmurando para outras pessoas, ficar dentro de casa, nem que seja sozinha, reclamando, murmurando, não vai nos fazer bem, não vai trazer bênção, não vai resolver nossos problemas, tá certo? Reclamar pesa o ambiente da casa, rouba a nossa alegria, a nossa energia, não só a nossa energia também, né? A energia de quem estiver ouvindo. Até quem está ouvindo também, eu como ouvinte, eu particularmente não gosto de ficar ouvindo lamentações e não ver que a pessoa não tem uma solução, não procura, não está em busca da solução. A reclamação, a murmuração faz a gente focar somente no negativo e, consequentemente, também nos afasta da gratidão, né? Sabe aquela pessoa que murmura demais? E se você é essa pessoa, para analisar, né, com carinho. Eu já fui essa pessoa e eu tive feedback externo. Em algum momento chegou alguém para falar comigo: Adriele, para de reclamar, Drica, para de reclamar. Eu tive que ouvir isso de outra pessoa há uns anos atrás. E quando as pessoas me dão feedback, eu costumo ouvir e entender se de fato faz sentido, para ver o que é que eu posso fazer, como é que eu faço para solucionar se de fato é um problema, porque muitas vezes as pessoas falam algo que não é verdade, mas eu precisei ouvir isso, eu precisei que alguém falasse para eu parar de reclamar, acredita? E nesse dia eu fiquei com muita vergonha. Eu fiquei com muita vergonha. Hoje eu já sou a pessoa que está em busca, né, da melhor versão, que a nossa melhor versão é algo que a gente sempre tem que estar em busca. E uma das coisas que eu aprendi que é quanto mais a gente reclama, mais a gente encontra motivos para reclamar. Mais as coisas de fato dão errado. Por quê? Porque a gente está clamando por mais daquilo o tempo todo. Gente, eu esqueci completamente do meu café. Eu amo conversar. Eu esqueci, o café já deve estar frio. O café tá quase morno já, tá um pouco mais quentinho do que morno, mas já tá quase morno. Mas enfim, eu também não curto muito café quente não gosto de
tá queimando minha língua à toa, não. Mas vamos lá, né? Eu tô trazendo aqui para vocês também dicas práticas para acabar com a reclamação. E são dicas que eu utilizei lá atrás no meu processo, quando de fato eu necessitei e trago até hoje na minha vida. Então eu vou compartilhar aqui com vocês, né? É papo de amiga. Essa conversa que eu tô tendo aqui é conversa que eu tenho com amigas minhas, assim. Eu particularmente, vou até ser sincera aqui com você, eu tenho uma amiga em específico que a bichinha ama reclamar. E toda vez eu estou conversando, explicando para ela que não é assim que as coisas funcionam, que a gente tem que buscar a solução e não reclamar o tempo todo e ficar só enxergando problemas, que muitas vezes a gente enxerga problemas onde nem sequer tem problemas. Solução número 1. Troque a queixa por oração, gente, ó. Essa é uma das melhores, uma das principais. Antes de reclamar, diga: Senhor, me dá calma, me dá direção. Conversa, gente, conversa com Deus. Leva a sua angústia para Deus. Gente, é sério, eu converso tanto com Deus, vocês não têm noção. Às vezes, eu peco no meu devocional diário, assim, de sentar ali, ler a Bíblia, é extremamente importante. Orar, refletir. Mas o meu dia a dia, se eu tô aqui arrumando a casa, se eu tô fazendo qualquer coisa, eu fico conversando com Deus. É muito gostoso, gente. Eu tô ali lavando os pratos, aí eu fico conversando. É como se tivesse alguém assim com o ouvido na porta, sabendo que não tem ninguém além de mim e do meu cachorro em casa, ia falar assim: nossa, a Gabriela tá ficando maluca, conversa sozinha. E não, eu converso com Deus, como se eu estivesse vendo ele assim, sabe, como se fosse meu amigo, tal. Eu agradeço, eu glorifico, eu peço também, agradeça intencionalmente. Então, assim, quando você pega o hábito da gratidão, de agradecer, agradeça, faz, sei lá, quem sabe, uma lista de pelo menos 3 coisas assim, ó. Essa semana eu vou todos os dias agradecer por 3 coisas na minha vida. Agradecer pela tua saúde, pela tua família, pela oportunidade que Deus dá de mais um dia, de te dar mais uma chance, né, de vida. Quantas pessoas dorme, infelizmente, não tem a chance de acordar no dia seguinte. Então, eu acho que esse é um dos hábitos que, se você aplicar, vai fazer todo sentido. Você vai ver a sua vida mudando, assim, completamente, a sua mentalidade, a sua forma de pensar. Você vai ver que onde há espaço para gratidão, ó, a reclamação pula fora. Hoje, às vezes, você está dando espaço para murmuração, para reclamação, tal, e aí não tem o espaço para gratidão. Mas quando você faz o inverso, acredite que funciona. Então, o hábito que eu tenho, na verdade, é ao acordar. Às vezes eu falo audivelmente, outras vezes eu falo assim na minha mente. Sabe quando... Eu acho que é o meu primeiro pensamento, as minhas primeiras palavras do dia é agradecer a Deus. Eu agradeço a Deus todo dia que eu acordo. Eu agradeço, oh Deus, Pai, muito obrigada por mais uma oportunidade de vida, pela minha saúde, glorificado seja o vosso santo nome, muito obrigada. Então, só essa gratidão que você tem assim, ó, antes de acordar toda manhã, faça isso também, que você vai ver como a sua vida vai mudar. Ah, mas eu durmo com meu marido, eu não vou me sentir confortável às vezes de falar audível. Fala no seu pensamento, Papai do Céu está ouvindo, e você também está entendendo, o seu cérebro está entendendo o seu comportamento. Outra coisa também, troque frases negativas por frases mais alternativas, sabe? Esse café esfriou. Agora sim, o café esfriou, não dá pra beber mais não. Ai, minha vida tá difícil, tal. Não muda. Tá lá. Estou passando por um processo, mas Deus já vai entrar em providência. Olha só como muda. Aqui você falou que você está passando por um momento difícil. Ó, estou passando por um processo. Você mudou até a palavra. Mas Deus vai me ajudar com isso. Ponto. Simples assim. Para quem crê em Deus, e eu sou a pessoa, eu sou cristã, eu creio em Deus, então eu vou trazer algo voltado aqui sempre com base mais bíblicas, né? Cristã. Então, meus conteúdos serão mais voltados, não necessariamente que eu vou estar o tempo todo falando, né, sobre, mas vai ser com base cristã e não tem para onde correr, tá bom? Se você não é cristã,
a gratidão é válida de qualquer forma. Outro hábito também, ó, que você tem que parar de fazer. Pare de conviver com pessoas que só reclamam. Porque assim, ó, o ambiente que a gente vive realmente molda o nosso comportamento. Houve uma época da minha vida que eu falava muito, assim, um pouquinho mais de gíria, porque eu passei por muitos meios onde tinham trabalho, por exemplo, homens, e era mais resenha, aquela coisa, e aquele negócio de véi, não sei o que lá, véi. Eu já tive esse hábito de falar véi, e várias outras coisinhas mais. Levei um tempo para tirar aqueles hábitos de mim, e para isso eu precisei me afastar dessas pessoas. Não necessariamente que foi intencional, mas o meu trabalho aqui na internet fez com que eu criasse essa consciência de que não dava para eu chegar aqui cheio de gíria, cheio de esses. Ai, como é que chama, gente? Ai, vou deixar aí na tela se eu lembrar agora na edição do vídeo. Esses hábitos de falar véi e várias outras coisas que eu nem lembro mais, sabe? Mas eu sei que eu falava muito assim porque eu convivia nesse meio. E a mesma coisa é com pessoas que reclamam, que murmuram o tempo todo. Se a gente convive no mesmo espaço que essas pessoas, se a gente passa horas com essas pessoas, logo a gente acaba pegando esse mau hábito. Porque um hábito bom parece que é muito mais difícil, né, da pessoa pegar um hábito bom. Às vezes você vai ali com um hábito bom e a pessoa com um hábito ruim. A pessoa não pega o hábito bom, né? Vamos dizer, você chega lá com o hábito da gratidão, é uma pessoa que está o tempo todo, glória a Deus, obrigada, Senhor, sou muito grata pela minha vida, pela minha família, pela minha casa. Enquanto a outra pessoa é mais reclamando, ai, tá chovendo, ai, tá fazendo sol, ai, isso tá ruim, ai, aquilo tá ruim. Aí, se vacilar, é mais fácil de você começar a reclamar, que nem ela. Ou você tem que se blindar de verdade, ou passar menos tempo. Não vou falar, ai, afasta, isola essa pessoa, que às vezes é uma amiga, é um parente que você gosta muito. Às vezes é a sua própria mãe. Imagina se falar, ai, afasta da tua mãe. Não, mas às vezes a gente precisa passar menos tempo consumindo esse tipo de conteúdo, porque é um conteúdo, né? Bom, não é bom, mas é algo negativo. Que fique claro aqui. Reclamação não muda nada, mas a ação muda. Se você age, se você faz algo, com certeza vai haver mudanças. Se algo te incomoda, né? Tem aquela coisa realmente que realmente está te incomodando, em vez de você ficar falando que aquela situação tá te incomodando, em vez de fazer isso, procura fazer uma ação pequena que seja, mas que você vê que vai surtir resultado, que vai resolver aquela coisa, aquela situação que está desagradando você, que vai solucionar, né, aquele problema. Porque se tá te desagradando, tá te deixando confortável, é um problema. Então, faz, nem que seja pequenos hábitos, pequenos hábitos não, faz qualquer coisa, né? Qualquer ação, nem que seja uma pequena ação que vai te ajudar a solucionar aquilo ali, a resolver e ponto. Em vez de ficar repetindo, que aquela coisa está te incomodando. Senhoras, a murmuração não combina com a mulher que Deus quer formar em nós. E eu custei também, né, a aprender isso. Eu aprendi que quanto mais controlamos nossas palavras, o nosso ambiente fica mais leve, as pessoas com que a gente convive, a gente fica mais leve. Como eu já falei aqui, até as pessoas são beneficiadas. A partir do momento que eu paro de reclamar, que eu sou mais grata, eu fico mais leve, eu sou beneficiada, e as pessoas que me cercam, que a gente sempre tem aquela pessoa para quem desabafar, para quem ficar reclamando, para quem ficar murmurando, né? E a gente leva um peso para essa pessoa também, porque às vezes a pessoa até quer ajudar a gente, porém a gente está tão ocupada murmurando, reclamando, que a gente não dá brecha para a pessoa ajudar. Então, eu, graças ao meu bom Deus, para honra e glória do Senhor, eu já saí desse lugar de murmuração. Só que, infelizmente, hoje, querendo ou não, eu encontro pessoas nesse lugar de onde eu saí e me incomoda. E aí eu penso, nossa, como as pessoas para quem eu murmurava, para quem eu reclamava, para quem eu levava problemas, como essas pessoas se sentiam, né? Às vezes depois que eu saía do ambiente. Então,
Se esse vídeo fez sentido para você, eu não sei o que eu tô fazendo com esse café gelado na mão. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa aí nos comentários. Eu escolho a gratidão. Deixa aí nos comentários. Eu escolho a gratidão. E compartilha com aquela amiga que precisa ouvir essa palavra também. Então, o vídeo de hoje foi esse. Um grande beijo e tchau, tchau.